Nós vamos começar uma série de ministrações, de pregação, sobre cristão missional. Nosso tema hoje é conhecendo a Deus e fazendo Deus conhecido. Estou pegando emprestado dos irmãos da Jocum esse tema, esse lema e esse tema. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma figura sobre esta espécie de trono. Estava sentado uma figura semelhante a um homem. Vamos voltar ao versículo. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a sua voz. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, nesse lugar. Ó Deus, te agradecemos, Pai, porque te adoramos nessa noite como igreja, como família espiritual. Nos alegramos, ó Deus, nessa noite, agradecemos pela oportunidade de podermos transmitir através da internet, do Facebook, e alcançar mais pessoas com a Tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite, fala aos corações, dá um entendimento daquilo que vão ouvir, ó Deus, e abençoa essa palavra para que penetre no coração e gere avivamento, e gere transformação, e gere paz, e gere libertação, e gere conversão, e gere, meu Deus, transformação de vida. É isso que nós te pedimos, ó Deus, confiando, Senhor, na obra do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigado, vamos assentar. Então, conhecendo Deus e fazendo Deus conhecido. Como eu falei ainda há pouco, esse é um lema da Jocum, Jovens com uma Missão, uma agência missionária que tem alcançado o mundo inteiro com a pregação da palavra de Deus, uma agência missionária mundial. E com os irmãos do ministério da Adonep, eu aprendi um lema que diz assim: é impossível conhecer Jesus e não amá-lo. É impossível conhecer Jesus e não amá-lo. O próprio Senhor nos disse, ali em João 17:3, que a vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é receber, é ter a vida eterna. Conhecer a Deus. Querido, de modo que nossa tarefa cristã principal não é fazer as coisas para Deus, não é a gente fazer ministérios para Deus,
a gente pregar para Deus, evangelizar para Deus, ofertar para Deus. A nossa principal tarefa não é a gente fazer coisas para Deus. A nossa principal tarefa é conhecê-lo. Conhecer e amá-lo. Conhecê-lo e adorá-lo. Essa é a nossa principal tarefa. Só depois que nós conhecemos a Deus, que nós adoramos a Deus, que nós amamos a Deus, por causa desse conhecimento, por causa da sua revelação, então é que nós podemos fazer algo para Ele, com significado, fazer algo para Ele com entendimento, fazer algo para Ele que realmente valha a pena. Então precisamos conhecer a Deus. Eu quero repartir 3 verdades sobre o conhecimento de Deus, baseado nesse texto de Ezequiel. Quero repartir com você nessa noite 3 verdades sobre conhecer a Deus. Primeira verdade é que conhecer o Senhor é uma experiência única. Conhecer o Senhor, conhecer a Deus, é uma experiência única. Ezequiel conheceu o Senhor. Esse capítulo 1 fala da revelação de Deus para o profeta. Até então ele não era profeta, mas a partir daí, do conhecimento que ele teve de Deus, da revelação que ele teve de Deus, ele foi chamado a ser um profeta e a fazer para Deus. Ele viu a glória de Deus. Ezequiel teve uma experiência com Deus. Ele viu a glória de Deus. E ele descreveu essa experiência como ele pôde. Ele viu 4 seres viventes. Ele viu 4 rodas que se moviam. Ele viu olhos nessas rodas. Ele viu um rosto de leão, um rosto de homem, um rosto de boi, rosto de águia. Ele viu a manifestação da glória de Deus como um arco-íris. Ele viu como um fogo. Ele viu a glória de Deus. E ele descreveu com as suas palavras da melhor maneira que ele pôde fazê-lo. Ele conheceu o Senhor de uma maneira única. Conhecer a Deus é ver a beleza da sua santidade. Conhecer a Deus é ter um vislumbre da sua glória, da sua presença, daquilo que se pode ver dele, daquilo que ele se permite conhecer. Porque Deus só é conhecido porque ele se revela, porque ele se mostra. Então conhecer o Senhor é uma experiência única. Agora, queridos, relembrando essa experiência de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, deixa aberto aí, só para você acompanhar, não é para ficar lendo não, tá bom? Então vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Ezequiel. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, que tinham sido levados para a Babilônia, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E aí ele começa a ter essa visão de Deus, e nesses versículos 26 a 28, vamos reler. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira era esse trono. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos daí para cima e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, o arco-íris. Assim era o resplendor em redor.
Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a sua voz, e ouvi a voz de quem falava. Essa foi a experiência pessoal e única, inicial de Ezequiel com o Senhor. E é interessante, irmãos, que quando alguém vê a glória de Deus, quando uma pessoa tem uma experiência pessoal com Deus, ela não só enxerga Deus, como ela enxerga a si mesma. Ela não só tem um conhecimento da glória de Deus, como o fato de receber essa revelação da glória de Deus faz com que ela tenha também um conhecimento de si mesma. No mesmo momento que a pessoa vê a santidade de Deus, vê a glória de Deus, vê o poder de Deus, vê a maravilha de Deus, ao mesmo tempo ela vê a sua incapacidade, ela vê a sua pequeninez, ela vê a sua fraqueza, ela vê o seu pecado, ela vê a sua insignificância diante da glória de Deus. Não tem como o homem ver a glória de Deus e não sentir terror, e não sentir medo, e não sentir pavor, e não sentir temor. É impossível. Nós observarmos, nós vamos ver que todos os homens de Deus que tiveram a experiência com a glória de Deus, com a presença de Deus, eles caíram, eles se prostraram, eles se renderam, eles se assustaram. Eles sentiram que iam morrer, eles sentiram que iam perecer, eles sentiram pavor, terror, eles sentiram as forças se exaurindo, se acabando, fraquezas, eles sentiram a sua pequeninez diante da glória de Deus. E com Ezequiel não foi diferente. Quando ele vê a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra. Ele cai prostrado diante de Deus. Então nós vemos que uma experiência peculiar, uma experiência comum a todos que vê a glória de Deus, conhece a Deus, é uma rendição. Todos que veem a glória de Deus, todos que viram a glória de Deus, automaticamente se prostraram, se renderam, caíram com o rosto no chão, se colocaram em quebrantamento, se colocaram em sujeição, em humilhação, reconhecendo quem são e reconhecendo o poder e a glória de Deus. Então essa foi a experiência de Ezequiel, rendição diante da glória de Deus. Caiu prostrado diante do Senhor, diante da sua glória, diante da sua presença. Todo aquele que conhece ao Senhor, todo aquele que tem uma experiência única com o Senhor, uma experiência pessoal com o Senhor, o fruto dessa experiência, o fruto dessa revelação que recebida é a rendição, é a prostração diante do Senhor. Pessoas que têm uma experiência sobrenatural, mas que essa experiência os leva ao orgulho, essa experiência os leva a se achar superiores, essa experiência os leva à arrogância, os leva ao orgulho. Eu ouso dizer que essa experiência não foi com Deus, essa experiência foi com Satanás, essa experiência foi com o engano, foi com o diabo, não foi com o Senhor da glória. Porque a experiência com o Senhor quebranta o nosso coração, humilha o nosso ego, nos faz conhecer a nós mesmos, e então nos rendemos. O próximo passo da rendição é a dependência de Deus. Observemos o capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 e 2, continuando. Ele termina o capítulo 1 caindo em rosto em terra, ouvindo a voz, e começa assim o capítulo 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus dá uma ordem a Ezequiel: levanta, põe-te em pé. Versículo 2: então entrou em mim o Espírito
o Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Interessante, irmãos, que ele prostrado, Deus manda: Ezequiel, põe-te em pé. Deus deu uma ordem para Ezequiel. E por certo, ele ouve a voz, mas ele não consegue se levantar com as suas próprias forças. Deus diz: Ezequiel, põe-te em pé. Eu quero falar contigo. E por certo ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele tentou, mas ele não se ergueu, ele não se levantou. Precisou o Espírito de Deus vir e entrar e fortalecer e entrar na sua vida, no seu espírito. E quando o Espírito de Deus vem na vida de Ezequiel, então Ezequiel se levanta. A experiência com Deus nos leva a uma rendição e nos leva à dependência do Espírito. Quando temos uma experiência com Deus, quando vemos a glória de Deus, não temos mais forças para viver por nós mesmos, mas passamos então a depender de Deus, a depender do Espírito de Deus. Não vivemos mais por nós mesmos, mas vivemos pelo poder do Espírito de Deus em nossas vidas. Nasce em nosso coração uma certeza: eu só posso viver, me mover através de Deus. A minha existência, o meu viver, eu dependo de Deus. De mim mesmo eu estou prostrado. De mim mesmo eu não tenho forças. De mim mesmo eu não tenho condições de viver, de me levantar. Mas por causa do Espírito de Deus, por causa da presença de Deus, eu posso me levantar e eu posso obedecer a Deus. Eu posso viver. Eu dependo dEle. Eu preciso dEle. Sem Ele, sem o Espírito de Deus em mim, eu nada farei. Eu nada serei. Eu dependo de Deus em toda a minha vida e em todos os meus caminhos. Queridos, é assim que nós conhecemos a Deus. Agora eu quero ler com você Romanos 6,11. Você não precisa abrir, apenas acompanhe a leitura que eu irei fazer. Diz assim Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então essa é a experiência daquele que conheceu o Senhor. Se considera morto para o pecado, prostrado para o pecado, rendido a Deus e morto para o pecado. Mas quando ele se levanta da sua prostração, ele se levanta no poder do Espírito Santo, e agora ele vive por causa de Jesus. Então ele se considera morto, acabado para o pecado, mas vivo, capacitado pelo Espírito de Deus para viver para Jesus, para viver por Jesus. Então devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus através de Jesus Cristo. Você pode dizer aleluia? Essa é a experiência de quem conhece a Deus. Essa é a experiência de quem viu a glória de Deus. É uma experiência de ver a glória, de se render, mas de ser levantado em poder por causa do Espírito que habita naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Então eu pergunto para você: você conhece o Senhor? Se você conhece o Senhor, você tem uma experiência de rendição e dependência dEle na sua vida. Você pode dizer glória a Deus?
Segunda verdade, queridos, sobre conhecer o Senhor: depender de Deus é um processo contínuo de aprender dele e com ele. Depender de Deus é um processo contínuo de aprender dele e com ele. Quanto mais eu aprendo dele e com ele, eu dependo dele. Quanto mais dependo dele, mais aprendo com ele e dele. Então, depender de Deus é uma coisa que nós aprendemos a depender todos os dias de nossa vida. Depender de Deus é nós aplicarmos o Evangelho em cada área de nossa vida. Quanto mais nós aprendemos a aplicar o Evangelho nas áreas de nossa vida, mais significa que nós conhecemos a Deus e dependemos dele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu dependo de Deus. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu conheço a Deus. Uma coisa alimenta a outra. Mergulhar no conhecimento de Deus é mergulhar de fé em fé no conhecimento de Jesus Cristo. Mergulhar em Deus é conhecer mais da sua provisão, da sua providência em Jesus Cristo, em seu Evangelho. Conhecer a Deus é receber as boas novas do Evangelho. E essas boas novas, elas vão se alargando ao nosso conhecimento, elas vão se alargando em nosso coração, elas vão se tornando maiores diante dos nossos olhos, dos nossos sentimentos. E então nós dependemos mais de Deus, nós amamos mais a Deus, nós adoramos mais a Deus, nós conhecemos mais a Deus, de tal maneira que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então, escute-me, discípulo de Jesus. Para fazermos mais para Deus, para termos frutos abundantes e permanentes, nós precisamos mais do que um avivamento de métodos. Precisamos de um avivamento teológico. Um avivamento não só de como fazer algo para Deus, mas um avivamento do Evangelho. Um avivamento de conhecermos mais de Cristo, um avivamento de conhecermos mais de Deus, um avivamento de estarmos mais próximos da glória de Deus, da presença de Deus, da revelação de Deus, do Evangelho de Jesus. Precisamos desse avivamento em nossos corações, em nossas vidas, antes de fazermos ou de fizermos qualquer coisa para Deus. Qualquer tarefa para Deus, qualquer obra para Deus. Um avivamento do Evangelho em nossos corações. Irmãos, um avivamento de métodos nos leva a fazer muito na igreja. Fazemos muitas coisas na igreja. Sem dúvida alguma que bons métodos nos leva a pregar mais, a evangelizar mais, a convidar mais pessoas, a servir mais. Bons métodos vai nos levar a um ativismo constante. E quando nós estamos praticando, ou quando nós praticávamos com mais veemência alguns métodos, nós éramos incentivados a fazer melhor, a trabalhar mais, a pregar mais, a trazer mais gente.
metas de levar não sei quantos para o encontro, de fazermos tantos encontros, levarmos pessoas de fora, e desafiados a fazer. Queridos, mas fazer para Deus, fazer para Deus e fazer muito para Deus, sem conhecê-lo, num processo contínuo, sem ter um conhecimento de Deus, cansa e se torna algo pesado com o passar dos tempos. Eu creio que nós tivemos essa experiência de nos cansarmos, de fazermos, de irmos atrás, de fazermos programações, de fazermos grandes festas e ajuntarmos muita gente na igreja. Eu me lembro que uma certa vez um irmão perguntou para mim: quantas pessoas congregam lá na sua igreja? Um irmão conhecido há muitos anos. E naquela época eu disse: olha, tem umas 120 pessoas. E era verdade, tinha mesmo. De 120 a 150 pessoas em alguns momentos. O método de fazer, de trazer, o método de buscar pessoas, tudo a qualquer preço. Mas estagnou, cansamos. E quantas pessoas, até mesmo de fora da comunidade aqui, que mergulharam em métodos e conseguiram grandes resultados, grandes crescimentos, mas depois também o que que nós vimos? Nós vimos muitas pessoas cansadas, muitas pessoas desistentes, muitas pessoas feridas, magoadas, chateadas, porque era fazer, ir atrás, ajuntar, trazer, uma loucura o tempo todo. Queridos, e no processo de trabalharmos com os métodos, ou com um método específico, com certeza muitas pessoas vieram, mas muitas pessoas também se foram. Muitas pessoas foram curadas, mas com certeza muitas pessoas também foram feridas, saíram adoentadas, magoadas. Então houve muitas vezes, em muitos lugares, o enchimento da igreja, mas por outro lado também houve um esvaziamento da igreja, por causa de se buscar fazer, de se estabelecer metas de tantas pessoas e tanta gente. Irmãos, mas a essa altura, eu digo para você nessa noite, que nós não desprezamos os métodos completamente. Sabemos que os métodos podem ser úteis, mas os métodos são secundários. Atente para essa verdade. Os nossos métodos de fazer as coisas, de evangelizar, de alcançar, de fazer discípulos e tantas coisas são importantes, mas eles não são prioridade. A prioridade é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, mergulhar no Evangelho, mergulhar em Cristo, mergulhar na palavra. Esse é o principal, esse é o primeiro. Isso é que nós devemos buscar em nossas vidas, conhecer o Senhor. Você pode dizer amém? Olha aqui para mim. Conhecer o Senhor, conhecer o Evangelho do Senhor. Queridos, e com essa percepção é que nós retornamos, depois de muitos anos, a fazer uma reunião pela manhã aqui, chamado Classes Bíblicas, para dar uma substância teológica maior para a igreja,
para dar mais conhecimento bíblico à igreja, para dar mais fundamentos à igreja. Não é simplesmente mais uma reunião, não é simplesmente mais um entretenimento na igreja, não. Mas o propósito é fazer a igreja conhecer a palavra, se aprofundar na palavra, ser firme na palavra. Eu me lembro que uma certa vez eu encontrei com um missionário que hoje está nas nações, um amigo meu, gente muito boa, gente fina. Hoje ele está em outro país pregando. E uma vez ele me disse: Pastor Marcos, nós trazemos muita gente para a igreja e levamos centenas de pessoas para os encontros, mas nós levamos 200 e não fica 10. Não está ficando 10 na igreja. Ele me disse assim: é falta da escola bíblica. Não tem mais escola bíblica na igreja. E durante muitos anos eu fiquei pensando sobre essas coisas. E mais uma vez eu entendi que devemos voltar a estudar mais a Bíblia, estudar mais a palavra, conhecer mais a palavra. E aí nós recomeçamos na igreja as classes bíblicas. Queridos, o principal, o fundamental para os frutos permanecerem, para a multiplicação, ser uma multiplicação saudável na igreja, é conhecermos o Senhor. É você conhecer o Senhor. O poder de você fazer um discípulo que permanece na fé, que permanece com Deus, é você conhecer o Senhor. É você estar se aprofundando no conhecimento da glória do Senhor, no conhecimento da glória do Senhor através do seu Evangelho. Irmão, nós temos que voltar de maneira mais ampla, nós aqui e muitas igrejas na cidade de Imperatriz e no Brasil, nós precisamos voltar a valorizar as grandes verdades bíblicas. Precisamos estudar de novo as verdades do Evangelho. Precisamos mais uma vez nos debruçar sobre as verdades da regeneração, da justificação, da graça de Deus, da cruz, da misericórdia, da justiça, da bondade, do caráter de Deus. Precisamos voltar a estudar essas verdades, a amar essas verdades, a falar entre nós sobre essas verdades. Precisamos amar as doutrinas bíblicas, as doutrinas do Evangelho. Precisamos voltar, queridos, novamente amar o Senhor, amando a sua palavra, amando o seu ensino, amando a sua vontade. Temos que voltar a ter sede de conhecer a palavra. Não podemos mais, queridos, chegar alguém aqui e perguntar: você leu a Bíblia quantas vezes? Leu pelo menos uma vez, e você não ter como dizer que leu pelo menos uma vez, 2 vezes a Bíblia, de você conhecer a palavra. Olha, queridos, nós precisamos aprofundar de tal maneira que não vai ser um testemunha de Jeová, que não vai ser um pregador de sábado, que não vai ser alguém de uma religião qualquer, que venha nos falar algo e que venha nos colocar dúvida, porque não sabemos, porque não conhecemos, porque não amamos, porque não estudamos a palavra de Deus. Precisamos voltar a viver esse avivamento da palavra de Deus em nossas vidas, de abrirmos a palavra em nossas casas, no culto doméstico, de fazermos as reuniões, a busca pessoal, o devocional com a palavra de Deus, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Queridos, precisamos desse avivamento em nossos corações, em nossas vidas. Por mais que isso pareça que atrase o crescimento da igreja,
Por mais que isso pareça que não é o melhor método, mas não é método, querido, mas é uma questão da gente conhecer a Deus, da gente amar a Deus, da gente amar a presença de Deus, amar os seus caminhos, amar a sua palavra, amar o seu reino, querer saber mais de Cristo, querer saber mais do Evangelho. Irmãos, precisamos desse avivamento em nossos corações, em nossas vidas. Mais do que 21 dias de jejum, mais do que a campanha A, B ou C, mais do que esse ou aquele projeto, precisamos conhecer o Senhor, precisamos entrar na sua palavra, precisamos conhecer mais do Evangelho de Jesus. Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. 1 Pedro 3,18 ou 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aí ele continua, Oséias: como a alva, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, olha aqui para mim. Se nós nos dedicarmos a conhecer o Senhor, a nos aprofundarmos no Senhor através da sua palavra, através da oração, Ele virá, irmãos. Vai vir um avivamento, como chuva serodia, vai inundar a terra, vai regar a terra, vai vir abundantemente avivamento. Irmãos, a história conta os avivamentos de pessoas que começaram a orar, e Deus começou a mover, e mais pessoas começaram a vir, e o Espírito de Deus se manifestou, e começou a encher uma igreja, encher uma cidade, e aí o avivamento vai crescendo, alcançando a nação, alcançando nações, porque alguns tiveram um avivamento de buscar o Senhor, de buscar a sua palavra, verdades outrora esquecidas, começaram a ter uma nova ênfase, começaram a ter uma nova sede, um novo desejo de conhecimento, e aí veio a glória, aí veio a presença, aí veio o avivamento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos desse avivamento, queridos. É preciso que busquemos conhecer o Evangelho de Jesus, a mensagem do Cristo crucificado e as suas implicações para nossas vidas. Irmãos, o Evangelho ele é largo. Ele tem implicações para todas as áreas de nossa vida. Temos que conhecer esse Evangelho, saber do Evangelho, ouvir do Evangelho, conversar do Evangelho uns com os outros, aplicar o Evangelho em cada área de nossa vida. Evangelho para comprar, evangelho para vender, evangelho para trabalhar, evangelho para casar, evangelho para fazer negócios, evangelho na viagem, evangelho no passeio. Em tudo tem evangelho que pode ser aplicado à nossa vida, evangelho nos relacionamentos. O evangelho ele tem muitas implicações, queridos, em toda a nossa vida. A terceira verdade e última que eu quero repartir com você. Agora sim, nós o conhecemos ou nós conhecemos a Deus para torná-lo conhecido. Diga aleluia. Nós conhecemos para torná-lo conhecido. Você lembra do lema da Jocum? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Não tem como fazer conhecido algo que nós não sabemos, que nós não conhecemos. Só podemos tornar Deus conhecido se nós o conhecemos. Se nós não conhecemos a Deus, nós podemos falar de uma religião,
Nós podemos falar de uma igreja, podemos falar, quem sabe, de uma certa doutrina que aprendemos e repetimos como papagaio. Mas se nós conhecemos a Deus de verdade, naturalmente nós vamos fazê-lo conhecido, porque nós sabemos de que nós estamos falando. Queridos, Deus se revelou a Ezequiel. Deus se deu a conhecer a ele. Em seguida mandou fazer algo para ele. Deus se revela a Ezequiel e em seguida lhe dá uma missão. Vamos repetir a leitura do versículo 2 e 3 de Ezequiel capítulo 2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Versículo 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eu te envio. Primeiro ele conhece a glória do Senhor. Ele tem uma experiência com o Senhor. E depois o Senhor o envia. O Senhor dá uma missão, uma tarefa para que ele realize. O Senhor se revela e em seguida o Senhor mostra a ele o que fazer. Queridos, a linha que separa o conhecer Jesus e o fazer para ele é tênue. É uma linha muito pequena. Ouso dizer que o desejo de fazer algo para Deus, de servi-lo, nasce a partir do momento da conversão. Quando alguém tem uma experiência com Deus, automaticamente dentro dele já nasce um desejo de fazer algo para Deus, de servir a Deus. É algo praticamente automático. Queridos, Deus quer tornar público o relacionamento que Ele tem com você. Deus quer tornar público o relacionamento que Ele tem comigo. Deus não quer ter um relacionamento com a gente escondido, só entre eu e Ele, só entre Ele e você e mais ninguém. Deus não quer manter um relacionamento que ninguém sabe o que está acontecendo. Deus quer tornar o relacionamento dele com você conhecido. Ele quer que todos saibam que você é amigo dele, que você é amiga dele. Ele quer que todos saibam que você é filho dele, que você é filha dele. Ele quer que todos conheçam que você é um escolhido, que você é um amado, que você é um chamado dele. Então, quando você o conhece, quando você está na presença dele, então ele te envia a fazer algo para ele. Ele te envia para que você faça algo, que você o sirva, que você leve a sua palavra, as suas boas novas a outras pessoas. Quando Jesus chamou Pedro, quando Pedro estava desistido, tinha falhado, tinha fracassado, e o Senhor restaura, o Senhor chama de volta Pedro. E Pedro tem esse encontro com o Senhor Jesus, sozinho eles dois. E na intimidade daquele momento a sós, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Isso foi por 3 vezes. Pedro, certificado de que, apesar de limitado, tinha um relacionamento com Jesus, conhecia o Senhor. Ele recebe então a palavra para fazer algo. Pedro, se você me conhece, se você me ama, se você sabe quem eu sou, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, faça algo para mim nessa direção. Então, querido, nós o conhecemos para torná-lo conhecido.
Deus nos chama para conhecê-lo. Conhecer o Senhor é entrar na eternidade. Conhecer o Senhor é viver por algo além de nós. Conhecer o Senhor é viver para algo maior. É viver para coisas maiores do que nós podemos sonhar. Viver coisas que talvez nunca imaginássemos que seria possível. Assim é conhecer o Senhor, assim é viver na presença do Senhor. Deus tem coisas maravilhosas para mostrar, para revelar para aqueles que o conhecem, para aqueles que amam a sua presença, amam a sua comunhão. Uma vez que nós conhecemos o Senhor, não tem como não viver para torná-lo conhecido. Queridos, eu quero conhecer o Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Ah, mas eu já conheço o Senhor. Mas é de fé em fé, é de glória em glória. Não é algo estagnado a glória do Senhor. Ela vai se movendo, ela vai aumentando, ela vai se mostrando, ela vai se revelando. Ah, eu conheço o Evangelho, eu aceitei Jesus. É só o começo. O Evangelho tem outras luzes. O Evangelho tem outras vertentes. O Evangelho tem outros conhecimentos que nem a eternidade talvez seja suficiente para nós conhecermos o tudo que há em Jesus, no seu Evangelho. Eu quero conhecer o Senhor. Se você quer conhecer o Senhor, você precisa se render, se prostrar, abrir mão dos seus próprios interesses, abrir mão da sua própria justiça, abrir mão das suas tentativas de viver independente dele, se render, se prostrar, abrir mão do domínio da sua vida, abrir mão do controle da sua vida, do controle das coisas da sua vida. Se prostrar diante dele e depender dele para viver, depender dele para manter o seu casamento, depender dele para criar os seus filhos, depender dele para trabalhar, depender dele para falar de Jesus, depender dele todos os dias, de tal maneira que você vai buscar conhecê-lo. Quanto mais você conhece, mais você depende dele. Quanto mais você depende dele, mais você conhece a ele. E depois essa experiência que precisa ser diária em nossa vida, que precisa ser constante em nossa vida, nós vamos fazer para ele. As coisas vão ter maior significado. Não será qualquer coisa que vai atrapalhar o meu caminho, vai me fazer desistir, vai me
confundir, vai me atrapalhar, não vai ser qualquer coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo por causa da glória dele, eu estou fazendo por causa do amor dele, eu estou fazendo porque eu me rendi a ele, porque eu dependo dele. E é impossível conhecê-lo e não amá-lo, é impossível conhecê-lo, é impossível ver a sua glória e não servi-lo, e não obedecê-lo, e não fazer a sua vontade.